Olá, seja muito bem-vindo à Rede EBSAT TV, o seu canal de notícias do Flamengo. E vamos começar aqui com as notícias de hoje do Flamengo. Então, o Flamengo intensifica a negociação com outro volante colombiano para substituir Cuéllar. Fred Guarín, de 33 anos, teve seu nome aprovado pelo técnico Jorge Jesus, que o conheceu quando jogava no Porto. Clube corre para inscrever jogador na semifinal da Libertadores. Então é o seguinte aí, o Flamengo já gastou dezenas de milhões em contratações este ano, mas quer mais. Sem sucesso na tentativa de trazer um centroavante, o clube segue em busca de um reforço para outra posição apontada como carente por Jorge Jesus, especialmente após a saída do colombiano Cuéllar. O clube da Gávea tenta a contratação de outro colombiano, o volante Fred Guarín, de 33 anos. O jogador está sem contrato desde que deixou o Xangai Shenhua, da China, e teve seu nome aprovado pelo técnico português. Os dois se conheceram durante a passagem do volante pelo Porto. O Mister, porém, nunca treinou o jogador, somente o teve como adversário. O Flamengo tenta intensificar as negociações para poder inscrever o atleta antes do fim do prazo para a semifinal da Libertadores contra o Grêmio. O deadline é 72 horas antes da partida de ida, marcada para 2 de outubro no Brasileiro. O prazo é até o dia 27 de setembro. Apesar de ele estar livre no mercado, os valores são considerados altos e as partes tentam encontrar um denominador comum. Então o colombiano tem ao menos uma boa oferta em mãos de um outro clube estrangeiro, mas apenas para começar a atuar em janeiro, o que pode se tornar um trunfo para o rubro-negro, que ainda disputa 2 títulos este ano. A preocupação da diretoria é com a forma do atleta, que tem feito apenas trabalhos físicos com um personal trailer. Guarín tem 1,83 m de altura e disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil com a seleção colombiana. Ele tem ainda em seu currículo uma passagem de 4 temporadas pela Inter de Milão. Uma de suas características mais marcantes é a potência nos chutes de longa distância. Então é isso aí, o Flamengo está ainda buscando reforços para o seu time. Então vamos ver aqui uma notícia também sobre a Datafolha. Diz que 20% dos brasileiros torcem para o Flamengo, Corinthians tem 14%. A maioria dos habitantes do país, porém, não tem time, eles somam cerca de 22%. Vamos entender um pouco essa situação. Então, a mais recente pesquisa do Instituto Datafolha confirma o Flamengo como o time preferido dos brasileiros. Segundo o levantamento, 20% dos entrevistados torcem para o rubro-negro, ou seja, 1 a cada 5 torcedores. O Corinthians aparece em segundo lugar com 14% da preferência, em uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então a pesquisa ouviu 2.878 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 29 e 30 de agosto, em 175 municípios do país. Esse recorte permitiu aferir que a parcela mais significativa dos brasileiros é as dos que não torcem para clube algum, que somam cerca de 22%. A diferença entre Flamengo e Corinthians cresceu desde o último levantamento há 2 anos. Naquela ocasião, os rubro-negros eram 18% contra 14% de corintianos, o que representava um empate técnico no limite da margem de erro. É a primeira vez desde 2012 que o clube da Gávea confirma uma vantagem numérica. Então, os times mais populares do país têm mantido uma vantagem confortável sobre os seus concorrentes. Terceiro, neste levantamento do Datafolha, o São Paulo é querido por 8% dos brasileiros. Os palmeirenses somam 6%, enquanto os vascaínos 4%. Mesmo percentual de cruzeirenses e gremistas. Então vamos ver aqui, eu vou falar para vocês bem certo o tamanho das torcidas no Brasil. Então o Flamengo está com 20%, seguido de Corinthians com 14%, São Paulo 8%, Palmeiras 6%, Vasco 4%, com Cruzeiro e Grêmio. Todos eles com 4%. Daí com 3% o Internacional, 3% também o Santos, e daí com 2% o Atlético Mineiro e a Seleção Brasileira. E outros com 1%.
Então, Botafogo, Bahia, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória e Ceará somam 1%, todos juntos. E nenhum, né? Quem não torce para nenhum time somam 22%. Então, vamos ver por região. Vamos começar pela região sudeste. No sudeste, o Corinthians tem uma pequena vantagem. O Corinthians tem 18%, o Flamengo 17% e o São Paulo 11%. Isso na região sudeste do Brasil. Na região sul, o Grêmio lidera com 23%, seguido de Internacional com 17% e o Corinthians com 11%. No Nordeste, o Flamengo aparece com 27%, o Corinthians 9% e o São Paulo 6%. No Norte, o Flamengo aparece com 39%, o Corinthians 10% e o Vasco com 8%. No Centro-Oeste, o Flamengo tem 28%, o Corinthians 18% e o São Paulo 8%. Então, essa é a tabela por região do país. Então, veja, o Flamengo só perde em duas regiões, apenas na região Sudeste e região Sul. Também teve uma reportagem polêmica sobre o presidente do Grêmio. O presidente do Grêmio contesta clima de já ganhou do Flamengo, somos os fraquinhos do Sul. Então, durante o programa Fox Sport Rádio desta terça-feira, Romildo Bolzan Júnior entrou ao vivo para falar sobre o clima de favoritismo apontado ao rubro-negro. Então, Flamengo e Grêmio farão o confronto na semifinal da Libertadores somente nos dias 2 e 23 de outubro. No entanto, o clima já está esquentando nos bastidores que antecedem a partida. Durante o programa Fox Sport desta terça-feira, o presidente do tricolor gaúcho, Romildo Bolzan Júnior, entrou ao vivo para contestar o clima de já ganhou, apontado junto ao possível favoritismo do rubro-negro. Olha, é da natureza desse tipo de jogo, sinceramente, promove bastante a partida. E é da natureza o Flamengo, por ter um time bom, um grande treinador, ser apontado como favorito. Agora, que há um grande clima de já ganhou existe, é inegável. E esse clima de já ganhou sempre ajuda nós fraquinhos. Nós somos os fraquinhos do Sul, então vamos lá, afirmou o presidente do Grêmio. O clube gaúcho está em seu terceiro ano consecutivo entre os 4 melhores do continente, tendo conquistado o título e o tricampeonato em 2017. Já o Flamengo, voltou a figurar nas semifinais após 35 anos. Mas Landim prega as sandálias da humildade no Flamengo, não tem soberba. O presidente do Flamengo rebateu as declarações de Romildo Bolzan, mandatário do Grêmio. Então, o Rodolfo Landim foi até a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, nesta terça-feira para discutir o assunto clube-empresa, mas deixou o local rebatendo as declarações de Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, que alegou uma suposta soberba por parte do rubro-negro antes das semifinais da Libertadores. Mesmo com poucas palavras, Landim foi claro ao dizer que o Flamengo vestiu as sandálias da humildade e está evitando o clima de oba-oba dentro do clube. Flamengo, instituição, o Romildo é uma pessoa super elegante, não dei da onde ele tirou essa ideia. Mas isso não existe. O que existe são jogadores focados e a torcida feliz depois de 6 vitórias. O ambiente realmente é bom, mas não tem soberba nenhuma, sandálias da humildade, disse o presidente do Flamengo. A resposta de Landim vem após Bolzan declarar em evento de lançamento da chapa para a eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio que o tricolor está adorando esse clima criado pelo Flamengo. Os duelos pelas semifinais estão marcados para os dias 2 e 23 de outubro. Estamos adorando esse ambiente criado pelo Flamengo. Não tem coisa melhor para nós do que essa soberba, essa arrogância, esse sentimento hegemônico e essa capacidade de que a imprensa já fez eles jogarem com o Liverpool lá no final do ano. Essas coisas todas que a gente sabe como acontecem, disse o presidente gremista. Então essa foi as palavras aí do presidente do Grêmio, né? Dizendo que o Flamengo está adotando a tal da soberba, né? Mas vamos ver, né? Dia 2 e 23, vamos ver quem é o melhor time e quem irá decidir a Taça Libertadores da América. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a todos, a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre ligado aqui no canal Rede Ebsat. E quero agradecer a todos.
E agora eu vou me despedir, dizendo que em breve voltarei com mais notícias do Flamengo. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera!